Olá, então a todo o nosso público do Conadezim, quero saudar e hoje tenho a honra de entrevistar para falar um pouco sobre o lúdico, a Denise Peçanha, que é pedagoga e atua na rede municipal de educação do município de Vitória, no Espírito Santo. Ela que tem uma experiência de mais de 20 anos, né, Denise? E Exato. também é parceira do site e do blog Pedagogia ao Pé da Letra. Inclusive faz parte da equipe de desenvolvimento de projetos desse portal, que é um portal importantíssimo também desse assunto. Tudo bem, Denise? Tudo bom? Boa Muito noite a bem. todos, né? Boa noite, né, para você também. Denise, a gente vai falar um pouco sobre o lúdico, que foi o tema que você escolheu falar para o nosso público do Conadezim, que são pais, familiares, educadores, pessoas de todo o Brasil que querem aprender sobre desenvolvimento infantil. Qual a importância do brincar para o desenvolvimento infantil, Denise? Bom, brincar faz parte, né, do mundo da criança. Assim eles aprendem melhor, socializam com facilidade, porque aprendem o espírito de grupo, aprendem a tomar decisões e percebem também que o mundo, né, que percebe melhor o mundo dos adultos. O brincar significa também reorganizar uma política pedagógica, uma prática pedagógica, né, que a gente vai desempenhar pelo professor. Essa prática abandona assim, os moldes que a gente tem da educação tradicional e tenta absorver o lúdico através de jogos, como os instrumentos principal, né, da desenvolvimento da criança. E também o lúdico, os jogos lúdicos, brinquedos e brincadeira, desenvolve a criatividade, capacidade de tomar decisões, no desenvolvimento motor da criança. Além disso, também torna as aulas mais atraentes para os alunos. São a partir dessas situações de descontração que o professor poderá desenvolver diversos conteúdos, integrando várias matérias curriculares normais. Muito bem, legal. Agora me diz uma coisa, Denise. As atividades lúdicas, elas podem ser desenvolvidas a partir de que idade? Quais as faixas etárias ideais para trabalhar o lúdico com a criança? Não tem idade necessária. A gente começa desde criança, desde os bebês até as faixas etárias maiores. Isso pode ser trabalhado em toda a faixa etária, né, dentro de sala de aula. Isso a gente pode pegar esses lúdicos jogos, trabalhar fora de sala de aula, que também vai ajudar no desenvolvimento da criança, da imaginação, da criatividade, e eles vão poder assimilar melhor o conteúdo. Muito Então, bem. não tem faixa etária certa, não tem idade certa. Qualquer idade é válida. Dentro da sua experiência de sala de aula e como professora, que é a sua principal atuação, o que você percebe, Denise, o que desperta na criança quando é bem trabalhado a questão de uso de brincadeiras e jogos dentro desse processo de ensino e aprendizagem? Bom, isso pode despertar diferentes sentidos e sentimentos sobre a vida que a criança leva. É enfrentar desafios que surgem com maior facilidade. No caso, o lúdico possibilita diferentes interpretações, interações e aprendizados pelas crianças, além de ser uma opção também que possibilita a desenvolver a capacidade de criar diferentes meios de solucionar o mesmo problema. Verificamos também que as atividades lúdicas proporcionam à criança a possibilidade de conviver com diferentes sentimentos, os quais fazem parte do seu interior. Elas demonstram através das brincadeiras como vê e constrói o mundo como gostaria que ela fosse, né, as preocupações, e ajuda também a expressar com as palavras e tudo mais. Denise, na sua experiência de sala de aula, você percebe, principalmente na rede municipal, as crianças usando o lúdico, usando as brincadeiras para retratar a sua realidade? Bem, eu vou falar em especial comigo lá onde eu trabalho, que é uma comunidade bem carente, e realmente a gente vê isso, né? Eles representam o que tem dentro de casa, representam na escola e vice-versa, né? Às vezes chega em casa, conta o que está acontecendo e os pais vêm perguntar para a gente. Isso acaba estimulando os pais também para fazer um trabalho em casa, né? Que às vezes tem uma dificuldade de trabalhar questões de limites, então às vezes com o lúdico eles vêm trabalhando e aí vem ajudando bastante esse desenvolvimento do ensino-aprendizagem na escola e do viver deles em casa.
a gente pode afirmar que o lúdico ajuda as crianças de uma realidade mais difícil, uma realidade mais triste ou socialmente menos favorável, digamos assim, a vencer os seus desafios, a sua realidade social? Eu afirmo que sim, porque eu vejo assim, lá na escola e a gente vê tem ajudado bastante várias famílias, porque já é difícil a vida deles lá, então com o lúdico eles têm conseguido assimilar bastante, ajudando bastante a vida deles. Claro, claro. Agora diz uma coisa, na escola, a criança a gente sabe que ela começa a brincar dentro, inclusive do ventre da mãe, já pega o pezinho, já se mexe. Quando ela nasce, quando é bebê, já fica brincando com o pezinho, com a mãozinha, colocando na boca, e a gente sabe disso. Agora, utilizar o lúdico nos anos iniciais, que essa criança está sendo inserida no processo educacional, realmente é uma boa estratégia? Eu vejo que sim. A gente tem visto bastante isso na escola. É uma boa estratégia para as crianças. A gente vê que os interesses, as necessidades das crianças, né, sociais, eles exploram mais, vão compreendendo mais as ideias, né, dos contextos, com o contexto lúdico e ajudam no contexto cognitivo também. Sem dúvida. Principalmente o contexto cognitivo que desenvolve todo o lado emocional e comportamental dessa criança, né, Denise? E se a gente vê a troca deles de experiência um com o outro, com o lúdico, o que uma criança experimenta, a outra não experimentou, isso pode ser uma troca favorável para o outro, né, no desenvolvimento da criança. E assim o professor pode assimilar mais como está um aluno, como é que está um outro, e ajudar nas necessidades que a criança está tendo ali. Né? Com o lúdico a gente observa isso. Agora, Denise, sobre os parâmetros curriculares da educação, a gente sabe que existem alguns parâmetros a serem seguidos e os principais é transformar e fazer com que os jogos e o lúdico ele esteja muito relacionado com o exercício da reflexão, certo? Para que esse objetivo seja atingido, qual a recomendação que você dá, principalmente para os profissionais que estão nos acompanhando e como que é a sua prática em relação a essas atividades? As atividades utilizadas nas aulas devem facilitar o desenvolvimento raciocínio lógico, como jogos que promovem desafios. Geram prazer, novos conhecimentos, mas é preciso criar um ambiente adequado para o uso do lúdico e explorá-lo com base nas possibilidades pedagógicas. O professor sempre deve conhecer os jogos e os objetivos que eles podem assumir no processo ensino-aprendizagem para que faça sentido para as crianças. Então, as brincadeiras de faz de conta, os jogos de construção, aqueles que possuem regras também que ajudam no desenvolvimento, né, social da criança também. E os jogos tradicionais, didáticos, que isso vai facilitar também. E sobre esse ponto de vista, o lúdico se torna importante para a educação e para o desenvolvimento da educação infantil. Muito bom. E como é que é a sua... o que você em sala de aula, falando um pouco daquilo que você vive, certo? Uhum. Na sua percepção, quais são os jogos que mais fazem e as brincadeiras que você aplica no dia a dia e que você percebe aquele resultado imediato, que a criança está refletindo sobre ela, sobre a vida dela, sobre a realidade dela e sobre os sonhos dela? Essas brincadeiras mesmo de faz de conta, às vezes que a gente está contando uma história, a gente cria situações da vivência deles e eles vão interagindo junto com a história. É um modo que a gente vê que eles vão desenvolvendo imaginação, criatividade, começa a reflexão, eles começam a refletir. Mas tia, né, como é a tia que a gente coloca, assim também lá perto de casa aconteceu, assim tem acontecido na minha vida. Então, eu acho que o jogo da imaginação, né, do faz de conta, eles se desenvolvem bastante, né? Denise, o papel do professor para a criança, qual que é o seu ponto de vista para o desenvolvimento infantil, o papel do professor e depois que você respondeu o papel do professor, o papel da família e essa integração entre as partes? O papel do professor, a gente tenta
oferecer aos alunos, né, para que eles possam adquirir conhecimento através do conhecimento de saber, estimular o desempenho escolar, estimular o desenvolvimento da competência e formação de cidadãos, né? A gente tem mais essa questão dos cidadãos, a família, porque hoje em dia a família tem que mais ser inserida na escola, porque a gente vê necessidade muito grande, os pais se afastam, não tem muito tempo para estar com eles dentro de casa. Então, assim, o pouco que a gente tem, às vezes, fazendo a festa da família, é um momento, né, de lúdico para a criança, da família de estar trabalhando a questão da cidadania lá junto com eles. É muito importante essa questão do professor estar junto com o aluno. Claro, claro. As famílias têm, na sua realidade de trabalho, quando elas não correspondem ou quando elas não participam, qual seria a dica que você daria para um pedagogo, um professor em início de carreira, por exemplo, ou até mesmo algum pai ou cuidador que percebe isso em outra pessoa, quando a família não se aproxima da escola? Como devemos proceder como professor? Através assim, de muita conversa, a gente tem buscado isso, essa questão da fazer uma festa da família, chamar a família para estar junto, inserida com a criança, fazer trabalhos coletivos da família junto com a criança dentro da sala de aula. A gente tem buscado muito fazer isso e, assim, às vezes tem dado muito retorno positivo para a criança e tanto para a família. Que os pais falam, não, nunca pensei que pudesse meu filho fazer isso. Então, eles trabalhando junto, vendo ali o contexto, tem ajudado muito, assim, questões de reuniões, de palestras. A gente tem buscado chamar as famílias para estarem junto com a criança, para desenvolver essa questão também, não só da criança, mas da família de estar junto. Claro. Em relação ao acesso à educação, Denise, como que está sendo essa abordagem dentro da sua realidade de trabalho e como que um pedagogo, um professor pode lutar para que esse acesso seja garantido? O acesso à escola, o acesso à educação. A gente sabe que a educação é um direito de todos, um dever do Estado, né? Então, é uma condição indispensável, né, para a garantia do trabalho. Mas, assim, a gente vê muita dificuldade, questões burocráticas, a gente vê questões de... Para desenvolver um bom trabalho, a gente não está tendo, às vezes não tem apoio pedagógico, questões materiais. Assim, o Estado, no caso do meu, né, a gente está enfrentando muitas dificuldades nesse sentido, mas assim, o acesso tem sido garantido às crianças, e a partir, né, no meu caso lá, a partir de 6 meses, e assim, o trabalho tem sido bastante gratificante junto com essas crianças, e o acesso junto a eles, assim, os pais têm lutado muito por isso. A dica, então, é que os pais cobrem os seus direitos para ter esse acesso garantido. E eles têm cobrado bastante, tá? Assim, às vezes eles veem uma dificuldade, alguma coisa que ele tem passado, eles têm procurado a secretaria, têm procurado o Ministério Público para lutar pelos direitos dos filhos. Né? Não digo todos, mas bastante os pais têm feito isso, de lutar pelo direito. Nós estamos falando para vários lugares do Brasil, Denise, cidades espalhadas por vários estados brasileiros, e para essas pessoas que estão distantes de Vitória, seria então assim, os fechamentos para que você estimulasse essas pessoas a cobrar esse direito e esse acesso. Que exemplo você poderia dar e quais as dicas você daria então para essas pessoas que ainda não têm esse acesso garantido? A questão do trabalho mesmo, dos jogos, trabalhar a questão da imaginação, brincar mesmo com a criança, às vezes por brincar, que isso às vezes vem estimulando muito a criança na sala de aula, na família, né? Porque aí você trabalha a questão ética, cultural, né? E você trabalha por isso, e eu acho que isso está sendo bastante importante para o desenvolvimento da aprendizagem da criança. Muito bem. Para fechar, Denise, esse trabalho, conforme nós conversamos, foi uma conversa muito produtiva e falando da importância do lúdico no desenvolvimento da criança. Então, essas atividades, principalmente para os pais, mães, cuidadores, familiares,
Como que eles podem aproximar essas atividades desenvolvidas na escola e trazer isso para a realidade dentro de casa? Como que a família pode fazer isso para ajudar no processo de desenvolvimento dessa criança? Eu acho que seria mesmo a parceria da escola com os pais, né? Eu acho que primeiro que os professores devem estimular os pais, porque às vezes eles não têm muito tempo, é tudo muito corrido, e eu acho que a gente estimulando, fazendo um trabalho juntos de parceria, esses pais poderão trabalhar a questão do lúdico também em casa, não só com os filhos, com a família toda, e isso ajuda só o desenvolvimento só cognitivo, mas emotivo sensorial das crianças dentro de casa também vai ajudar bastante o desenvolvimento da família e da vida social deles. Muito bem. Essas foram as dicas da Denise. A Denise, que é pedagoga, atua como professora na rede municipal de Vitória, no Espírito Santo. Denise, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado por falar da importância do lúdico no desenvolvimento infantil, e fique à vontade para fazer uma despedida e deixar um encerramento para o nosso público. Eu vou deixar uma citação do Carlos Drummond de Andrade, em que ele fala: brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo. Se é triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem. Muito obrigada, espero que todos aproveitem. Obrigado, Denise, muito boa a palestra, muito boa a entrevista. O Conadesim, todas as famílias, os participantes, agradecem.